Neemias capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabitai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela vida dos teus filhos e tuas filhas que estão aqui conosco. Casa que nós consagramos para a adoração ao Senhor. E nós estamos diante da sua palavra, estamos diante das sagradas letras, e nós só podemos compreender se o seu Espírito, Deus, iluminar nossa mente e o nosso coração. E nós cremos pela fé que o Senhor é conosco nesta noite, e que o Senhor venha operar grandemente sobre a sua igreja nesta noite, como já tem feito, porque tudo que somos, tudo que temos, é para a glória e o louvor do seu nome, e nós estamos aqui para cultuar o seu nome.
adorar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sermos cheios, sermos, ó Deus, alcançados, sermos tocados e movidos pela sua presença, que haja uma atmosfera onde tão somente o Senhor seja glorificado por causa da sua palavra. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O capítulo 1 nós ministramos sobre reconstruindo com propósito. No capítulo 2 nós ministramos aqui nos cultos da Igreja Presbiteriana de Manaus e também nas nossas congregações da capital e do interior sobre reconstruindo com graça. O capítulo de número 4, nós compartilhamos com a Igreja Presbiteriana de Manaus sobre reconstruindo nossas vidas. E hoje, no capítulo 8, nós estaremos compartilhando sobre reconstruindo pela palavra. Reconstruindo pela palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, o capítulo 6, versículo 15 de Neemias nos traz uma informação importantíssima. A informação é que o propósito de Neemias quanto à reconstrução dos muros cumpriu-se. Em 52 dias, pela graça de Deus e pelo seu poder, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Assim como Zorobabel tinha o propósito de reconstruir o templo do Senhor, assim como Esdras com o propósito de reconstruir a espiritualidade através da lei do Senhor, Deus chama Neemias com o propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. Reconstruir os muros não é simplesmente reconstruir um espaço de refúgio. O propósito de Neemias ter saído da cidade de Suzã, uma das capitais persa, liberado pela soberana vontade de Deus, usando o rei Artaxerxes para que ele, Neemias, pudesse ir para Jerusalém e encontrar aqueles que estavam sofrendo, aqueles que estavam passando por miséria, fome, dor, onde os muros tinham sido derribados através de uma ação avassaladora de Nabucodonosor, quando este se apropriou e espoliou Judá, de maneira mais específica Jerusalém. Nós nos deparamos então com este homem que é chamado exatamente para reconstruir os muros, e este homem tinha uma relevância extraordinária no meio persa e junto ao rei Artaxerxes. Ele era o copeiro do rei, ele era como se fosse uma espécie de primeiro-ministro. E este homem então vai para Jerusalém e cumpre cabalmente o propósito divino de reconstruir os muros, como eu disse, não ser apenas por um aspecto de refúgio e de proteção, mas os muros também revelavam a identidade nacional do povo. Mas me parece que o capítulo 8 de Neemias nos traz algo que vai além do cumprimento e do completar dos muros de Jerusalém. O capítulo 8 revela o coração de Neemias que era necessário ainda um outro projeto que tinha tudo a ver com aquilo que Deus tinha designado ao seu coração, que era reconstruir o povo espiritualmente. Era reconstruir o povo espiritualmente através da lei do Senhor. Me parece, irmãos e irmãs, que esta palavra se atualiza nos dias de hoje.
Porque eu creio que nós precisamos ter um olhar, não somente um olhar pandêmico, onde há sofrimento, onde há dor, onde há luto, onde há lágrimas, e muitos aqui podem afirmar isso, porque a estatística diz que 7 de 10 pessoas, de alguma maneira, sofreram e têm sofrido com a perda de um ente querido, com alguém que está sequelado, com alguém que está aflito e angustiado por causa de uma perda. Uma perda que aos olhos humanos é uma perda irreparável. Mas a grande questão que nós temos que olhar é o mundo pós-pandêmico. O que vai acontecer conosco pós-pandemia? Porque eu acredito, irmãos, que nós não estamos somente sofrendo sequelas emocionais e sequelas físicas, mas a igreja evangélica está sofrendo de sequelas espirituais. Eu creio, irmãos, que é notório um afastamento do povo de Deus para com as Escrituras. É notório que há um certo esfriamento espiritual no meio da igreja. Há um certo afastamento da igreja de Deus do corpo. E eu não estou falando só na reunião onde nós estamos aqui, eu estou falando de que há muitos irmãos e irmãs que mesmo ainda se preservando, e isto é importante e é legítimo, mas o que se percebe é que está havendo um distanciamento do povo de Deus, enquanto corpo de Cristo, no olhar de sermos a noiva de Cristo. E essa é a questão. Neemias tinha uma profunda preocupação. A preocupação de Neemias era, depois de reconstruir os muros, é necessário que não percamos a nossa reconstrução espiritual. Daí, eu fico imaginando Neemias chamando o povo, convocando o povo, chamando Esdras, o escriba, o sacerdote, Esdras, que há 14 anos já estava ali ministrando na vida do povo. Então Neemias convoca este homem para que ele possa fazer a exposição da lei do Senhor. Eu fico imaginando essa cena. É óbvio que nós não podemos dizer aqui que Neemias, em 7 horas, leu toda a lei. Mas o texto diz que Neemias convoca o povo, e ao convocar o povo, diz o texto bíblico que Esdras é chamado para ministrar e explicar a lei do Senhor, desde a alva até o meio-dia, desde o raiar do sol, desde o nascer do sol até o meio-dia. E esse povo fica de pé durante 7 horas. E aí eu quero convidar você a ler um texto que eu creio que Neemias, através de um chamamento ao coração de Esdras, ele certamente deve ter lido esse texto. O livro de Deuteronômio, capítulo 6. Por favor. Deuteronômio, capítulo 6. E eu espero que você receba isso como uma palavra poderosa para aquecer o seu coração nesta noite. Aquecer o seu coração, meu amado, que está aqui hoje, participando deste culto. E eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, porque nós estamos lendo a palavra de Deus, e Deus está nos chamando para um processo de reconstrução. E este texto é conhecido como Shema, ou seja, ouve, ó Israel, porque quem está falando é o nosso Deus.
E observe como o texto mosaico fala ao povo de Deus. Deuteronômio capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, teu Deus, Deus de teus pais. Ouve, Israel, ouve, novo Israel de Deus, que está aqui, e que está espalhado na face da terra. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E aí eu fico imaginando o que está escrito aqui no capítulo 8, quando todos ouvindo palavra de Deus, todos ouvindo a mensagem de Deus, a lei de Deus, o povo disse: amém, amém, amém. Isso significa que não há reconstrução espiritual se não for pela palavra de Deus. Você não pode ter vida santa se não ler as Escrituras. Não é possível viver uma vida de intimidade com Deus sem perpassar pelas Escrituras sagradas. Não há crescimento espiritual, não há discernimento espiritual, não há intimidade com Deus, não há vida abundante sem que seja pela palavra de Deus. Não há avivamento sem palavra de Deus, não há céu sem palavra de Deus. Tudo passa pela palavra de Deus. Os grandes avivamentos da história ocorreram por causa da palavra. O povo sentia desejo, fome, anseio na alma pela palavra. Por isso, há 4 lições desse texto que é importante observarmos de maneira bem objetiva. Primeiro, a exposição da palavra trouxe novamente ao povo de Israel o sentido de unidade. O sentido de unidade. Observe o texto. Diz assim no capítulo 8, versículo 1: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um, o quê? Só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender, os que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Olha que coisa interessante. A exposição da palavra de Deus impactou o povo, que este povo foi para a praça, unidos para ouvir a palavra de Deus.
Esdras tinha reconstruído os muros. Ele chama o povo, convoca o povo para estar todo próximo ao muro, aos muros e a um dos espaços do muro, ficando próximo à porta das águas. E ele então faz um tablado, e esse tablado sobe nele Esdras. E Esdras então começa a expor, e a Bíblia diz que todos estavam unidos em torno da palavra de Deus. Todos aqueles que tinham compreensão, tinham capacidade de entender o que estava sendo explicado, o que estava sendo exposto. É interessante isso, porque na cultura judaica, é o homem que vai à sinagoga ou ia ao templo para ouvir a palavra e depois compartilhar com a sua família. Mas esse texto aqui está dizendo que homens e mulheres, os filhos que compreendiam já as Escrituras, estavam todos de pé como um só homem. Estavam todos unidos. Como nós estamos aqui hoje, homens e mulheres, adolescentes, jovens e crianças, todos aqui reunidos. Aqueles que estão em casas com as suas famílias, reunidos em torno da palavra de Deus. Só a palavra de Deus é capaz de trazer unidade no nosso meio, irmãos. Irmãos queridos, não há uma palavra humana, não há uma palavra de sugestionamento, não há uma palavra com uma contundência retórica que seja capaz de mobilizar as pessoas para estar aqui nesta noite, ou você está aqui nos assistindo pela internet. Meu irmão, minha irmã, é impossível agregar pessoas aqui numa noite dessa. Pronto, você, talvez para ter sua atividade profissional amanhã, você gostaria talvez de estar na sua casa, mas o que faz e o que fez você vir aqui foi o Espírito Santo de Deus que moveu o seu coração. É o Espírito Santo de Deus que move o seu coração para estar assistindo este culto e participando do culto. É o mover do poder de Deus, e isso tudo por causa de uma coisa só, irmãos, por causa da palavra. É a palavra. Porque se não for a exposição da palavra, não tem sentido estarmos aqui. E é interessante isso, porque a palavra gera unidade. E se tem algo que o diabo detesta, é ver o povo em unidade. Sabe quando a Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, contra a noiva de Cristo? Porque o inimigo sabe exatamente onde são os flancos da igreja quando ela está debilitada, quando ela está fragilizada. Mas quando a igreja está junta, quando a igreja está jungida, quando a igreja está unida, quando a igreja está fraterna em torno da palavra de Deus, o inimigo bate retirada, a igreja avança e vidas são alcançadas em nome de Jesus. Por isso, Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele revela de uma maneira linda e traz uma exortação sobre unidade. Ele diz: rogo-vos, pois, no capítulo 4, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, indo às últimas consequências, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, eu e você não geramos unidade, eu e você não criamos unidade. Quem estabelece a unidade é a palavra de Deus, é a voz de Deus para a igreja. Deus nos chamou para preservá-la, e nós estamos aqui dizendo: nós continuaremos juntos, marchando como
como um grande exército de Deus, e nós iremos marchar em vitória. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos o povo desta terra, nós somos peregrinos, nós somos cidadãos do céu, dos céus, e nós estamos marchando para a Nova Jerusalém Celestial, a cidadela santa, onde todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro dirão ao Senhor Deus Todo-Poderoso: a Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E ele diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Segundo aspecto dessa reconstrução pela palavra, a exposição da palavra fez com que o povo de Deus estivesse completamente num processo de adoração. O povo entrou num processo de adoração. Versos 5 e 6, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse e louvou, deu louvores a Deus, e dizendo: o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. A exposição da palavra leva o povo à adoração, leva o povo a um estágio de se humilhar, de se esvaziar de si mesmo. Não a nós, Senhor, não a nós, como está escrito no Salmo 115, mas ao teu nome na glória. Nós precisamos, irmãos, aprender esse processo de adoração. Quando a palavra foi ministrada, o povo ficou genuflexo, ou seja, curvados, se ajoelharam, colocaram o rosto em terra e começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí esta palavra foi tão poderosa que eles disseram: amém, amém. Irmãos queridos, adoração é submeter-se a Deus e a sua vontade. Adoração é obediência. Adoração é despojamento. Adoração é reconhecer que o nosso Deus é grande, grande e temível, que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele reina, que Ele está sentado no trono, que Ele governa os céus e a terra, o universo é regido por Ele, nenhuma estrela cai sem a sua autoridade. Ele é Deus e está no controle de tudo. Esse Deus maravilhoso, esse Deus extraordinário, esse Deus transcendente, é o nosso Deus que olhou para nós e com graça e misericórdia nos alcançou. É o Deus que se preocupa com você no seu dia a dia, meu irmão. É o Deus que está interessado na sua caminhada. É o Deus que não desiste de você. Esse Deus, Ele é poderoso, e quando nós contemplamos Ele, nós devemos nos curvar. Não pelo que Ele faz, porque Ele tem poder para fazer, mas pelo que Ele é. O que Ele é. Sabe, nós precisamos aprender a sermos adoradores. Há muitas distorções de adoração por aí. Tem muita gente adorando, jogando um sal grosso no chão e pisando, dizendo: agora comigo ninguém pode. Há muita gente achando que adorar a Deus é desenvolver uma fé utilitarista, onde um copo de água resolve o seu problema, ou uma flor, a rosa de Saron perfumada,
vai tirar você de todo o desencapetamento total. Nós queremos adorar a Deus pelo que Ele faz. Ele faz porque Ele é Deus, mas não é isto que importa na vida da igreja. Na vida da igreja o que importa é adorá-lo, dizendo: Senhor, Tu tens todo o poder. Se o Senhor quer curar, o Senhor cura. Se o Senhor não quer curar, o Senhor não cura. Mas eu continuo te adorando porque Tu és o meu Deus. Sabemos que Ele tem todo o poder. E nós devemos adorá-lo porque Ele é onipotente, porque Ele é onisciente, porque Ele é onipresente. Mas mais do que isto, nós precisamos ter um coração sensível de adorador verdadeiramente. Quer darmos os nossos olhos, nossos pés, derramarmos nossas lágrimas diante dEle. Eu me encanto, eu me alegro quando eu leio João capítulo 4. João capítulo 4, para mim, é a expressão mais extraordinária que o Senhor Jesus fala à mulher samaritana. João 4, 20 diz assim, a mulher falando para o Senhor Jesus: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É de verdade. É submissão, é deixar de picuinha, é deixar de murmurar, é deixar de reclamar. Pense que o Senhor te deu ar nesse dia, que o sol clarificou, reluziu no seu rosto nesse dia. Lembre-se que os seus filhos estão com você. Lembre-se que você tem o de comer e o que beber. Lembre-se que tudo vem de Deus e tudo deve voltar para Deus. Então adore. Saia daqui dessa noite como um adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, dilacerando a alma, abrindo o coração, escancarando o nosso coração diante de Deus, dizendo: Senhor, me ensina a te adorar, me ensina a te adorar, me ensina a te adorar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, como diz o Salmo de número 136, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele criou os céus e a terra porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele forjou o mar e tudo que contém no mar porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele criou os céus porque as suas misericórdias duram para sempre. Ele frustrou a obra do inimigo. Os egípcios caíram no mar e foram tragados porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é Deus, nos deu livramento e nós nos apropriamos da terra santa porque o Senhor Deus é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos salvou e nos redimiu e nos reconciliou porque a sua misericórdia dura para sempre. Sempre, sempre e sempre. Terceira lição desse texto. Terceira lição. A exposição da palavra, nessa reconstrução da palavra, a exposição da palavra fez com que o povo se arrependesse dos seus pecados com profunda tristeza. Verso 9. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia
Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Eu fico pensando nessa cena, Esdras expondo, os escribas no meio do povo, explicando a lei, e o povo se depara com a santidade de Deus, com a palavra de Deus, e o povo começa a chorar. O povo começa a chorar. O povo começa a sentir a contundência das Escrituras. Começa a sentir o impacto do poder de Deus. Começa a perceber que eles estavam vivendo uma vida distante do Senhor. Começaram a lembrar com certeza esses remanescentes do cativeiro babilônico e a sua geração, porque eles se apostataram da fé, porque eles idolatraram outros deuses. O Senhor Deus pesou a sua mão e o seu juízo sobre o povo, e o povo foi levado para o cativeiro, 70 anos de sofrimento, e esse povo então agora, impactados por essa palavra, eles lembram, eles trazem a memória da geração que foi levada ao cativeiro, e a geração que estava em Jerusalém, ouvindo a palavra, dizendo: Senhor, nós não queremos mais viver desse jeito, nós não queremos mais andar desse jeito, nós não queremos viver mais longe do Senhor. E as lágrimas eram vertidas, os traços fisionômicos, o rosto de cada um, homens e mulheres, crianças chorando, lamentando, e o sentimento de lamentação, de prostração, chorando, porque eles reconheceram o seu pecado. Temos feito isso, irmãos? Eu quero dizer aos irmãos que possivelmente eu seja o maior dos pecadores que esteja aqui nessa noite. Mas o que sensibiliza o meu coração é que o Espírito Santo de Deus ainda me lembra, ainda fala, ainda ministra no meu coração quando eu entristeço o Espírito Santo de Deus. E eu choro por causa dos meus pecados. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que isso acontece com você também. Quando nós transgredimos, quando nós erramos o alvo, quando nós não agradamos a Deus, nosso coração fica dilacerado também. Qual tem sido o pecado que tem feito com que o Espírito Santo tenha se entristecido e tenha vivido de tristeza por causa dos pecados que nós cometemos? A autora aos Hebreus diz que o pecado tenazmente nos assedia. Tenazmente. Somos assediados todos os dias. Eu não sei qual é o pecado que você enfrenta todo dia, eu sei o meu. Mas eu tenho certeza absoluta de que o Espírito Santo habita na sua vida, habita na minha vida. E quando nós pecamos, sinceramente, irmãos, dá vontade de a gente urrar de dor pelos nossos pecados. Mas o que eu posso dizer para você é que aquilo que está escrito em João, 1 João capítulo 1, versículo 9, é uma verdade para a minha vida e para a sua vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O inimigo pode lhe acusar, o inimigo pode nos acusar, o inimigo pode fazer com que você se sinta constrangido, mas não esqueça jamais de que quem está na sua vida, quem habita na sua vida, quem reina na sua vida, quem dá pernacula com você, é o Espírito Santo de Deus. Um certo momento na história,
conta-se que Lutero foi confrontado pelo inferno, e o inferno começou a acusá-lo de tantos pecados, e começou a citar os pecados, e então Lutero começou a escrever os nomes dos pecados dele num quadro, e foram tantos pecados elencados naquele quadro, e o inimigo acusando, ele chega um momento, pega o tinteiro, jorra naquele quadro e diz: eu sei dos meus pecados, mas o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado na cruz do Calvário. Meu irmão, minha irmã, o inimigo pode te acusar de muita coisa, pode nos acusar de muitas coisas, mas eu quero dizer uma coisa para você: no dia em que você se rendeu aos pés da cruz, no dia que você rendeu a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você se tornou nova criatura, você pertence a Deus, você tem sensibilidade no coração, e se o pecado tem sido evidenciado, diga: o sangue de Jesus Cristo me purificou e continua me purificando de todos os meus pecados. Aleluia! Aleluia! E finalmente, a exposição da palavra trouxe novamente o sentido de unidade. A exposição da palavra fez com que o povo adorasse o Senhor. A exposição da palavra fez com que o povo se arrependesse dos seus pecados, com profunda tristeza. E a exposição da palavra gerou a renovação da aliança do Senhor. Olha esse texto como é lindo. Por favor, verso 10 a 12. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções ao que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções, compartilhar com outros e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Era o primeiro dia do 7º mês. Mês de setembro, mês de outubro, se nós colocássemos no nosso calendário solar, este era o mês. O mês de setembro e o mês de outubro, no calendário judaico, celebra-se no primeiro dia até o 15º dia, 3 grandes festas. O dia da expiação, a festa das trombetas e a festa dos tabernáculos. Diz a Bíblia que intencionalmente Neemias convoca o povo para ouvir as Escrituras exatamente nesse dia, o dia da expiação, o dia importante, a festa de Ano Novo, Yom Kippur. Era o dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, seja no tabernáculo, seja no templo, e ali levava o sangue do cordeiro sem mácula, aspergia das cortinas e oferecia ao Deus eterno o sangue do cordeiro como oferta pelos pecados do povo. Nós vivemos na nova aliança. A nova aliança, o sumo sacerdote é Jesus. O sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos. Jesus entrou no Santo dos Santos com sangue. Mas não era mais um sangue. Não era o sangue de um outro cordeiro. Ele mesmo era o cordeiro. Ele mesmo estava levando o seu próprio sangue.
sangue puro, carmesim, vertido na cruz do Calvário. E naquele dia, o meu pecado, o seu pecado de morte eterna, foi cancelado por causa do Cordeiro Santo de Deus, que verteu, que expiou na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue por causa de mim e de você, meu irmão. Então, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Você tem em si a purificação dos pecados e do pecado de morte pelo sangue de Jesus. Por isso o texto diz: não chorem mais. Vocês não precisam mais ficar pranteando. Vocês não precisam ficar mais chorando. Porque o grande dia chegou. Os pecados foram lavados. Os pecados foram redimidos. Remidos. Agora vocês estão purificados. Irmãos e irmãs, nós estamos purificados, já fomos purificados, nós fomos já justificados, nós já fomos regenerados pelo Espírito de Deus, o nosso nome já foi escrito no livro da vida. Por isso, se alegre. Saia dessa noite dizendo: Senhor, nós reconhecemos a Tua grandiosidade. Senhor, nós estamos juntos nessa batalha. Senhor Deus, nós queremos viver uma vida de adorador. Senhor Deus, nós realmente reconhecemos que somos pecadores. Mas nós vamos sair daqui, irmãos, em nome de Jesus, cheio de alegria. Porque o texto sagrado é contundente dizendo: porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a sua força. A sua alegria não é a sua força, meu irmão. A sua alegria vem do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa força. Então vá na força e no poder de Jesus. Quero concluir essa mensagem. Quero concluir com um texto lindo. Texto maravilhoso que está em João capítulo 7. Abra, por favor. João capítulo 7. João capítulo 7. João capítulo 7. Quem abriu, diga amém. Muito bem, versículos 37 e 38. Podemos ler juntos? Vamos ler? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e o quê? E beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esta é a cena. Provavelmente, nós estamos aqui diante de uma cena, proximamente, às portas das águas. Provavelmente Jesus entrou com seus discípulos. E quando ele entrou, ele contemplou um povo que estava em torno do altar, com palma nas mãos, celebrando e salmodiando a Deus. Era festa. Que festa é esta? Festa dos tabernáculos. E o sacerdote pega uma jarra. Ele pega a jarra e vai para um tanque. O tanque de Siloé. Pega água, sobe no altar e o povo está celebrando. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E naquele momento o sacerdote jorra a água sobre o altar. É nesta hora que Jesus cita esse texto aqui. Verso 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Água é símbolo do Espírito de Deus também nas Escrituras. Símbolo de purificação. Símbolo de lavagem.
E aí eu imagino essa cena, Neemias junto à porta das águas, Jesus agora junto com seus discípulos diante do altar, vendo aquela água sendo jorrada. A palavra restaura, a palavra purifica, a palavra do Espírito renova. E sabe o que acontece? É que o desejo do meu coração nesta noite é que todos aqui saiam aqui com o que Jesus disse. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meu irmão, minha irmã, Jesus habita em você. A palavra, o Logos habita em você. Que você saia daqui fluindo esta palavra, para que ela seja abençoadora na sua vida, seja abençoadora na sua família, seja abençoadora no seu trabalho, seja abençoadora com seus amigos, seja abençoadora onde quer que você esteja, que você flua este rio de água viva que parte do interior de você, porque certamente foi o Senhor que gerou isso na sua vida. Você recebeu a fonte da água viva, Jesus, Jesus, Jesus. Que Deus abençoe cada um de nós e que reconstruamos nossa caminhada pela palavra de Deus. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pousem sobre cada um de vocês, hoje e para todo sempre.